A graça e a paz. Amém? É um prazer estar com os irmãos, né? O irmão perguntou se eu já conhecia a igreja, né? Já conheço a igreja, eu sou metodista de berço, ali da Igreja Metodista do Jardim do Sol, e nós crescemos, né, participando de encontro de jovens, culto aqui, culto lá, né? Já fizemos culto aqui com o pastor Armando, filho desta igreja, né? Já tocamos junto aqui. Então nós conhecemos a igreja, conheço alguns irmãos. Está aqui a irmã Ondina, saudosa, satisfação. O irmão Gouveia também está lá, satisfação com a sua esposa. Alguns irmãos, né? Que já passaram por aqui, nós conhecemos, né? Então é um prazer estar com os irmãos. Me acompanha aqui a minha esposa, Janaína, a minha filha, fica de pé. A minha esposa, minha filha mais velha, Janaína e Isabelle, e a pequenininha foi com as crianças lá. Amém? Foi com as crianças. Glória a Deus, irmãos. Mas é um prazer estar com os irmãos aqui. O pastor Renan, o nosso SD, ele tem falado com os pastores na nossa reunião muito sobre missão. Ele tem querendo impactar os pastores a fazer missão nos seus lugares. Então a gente viu os avisos, a igreja pulsante, né, com muitos trabalhos. Não pense que ele não é só com vocês, não. Ele pega no pé dos pastores e ele quer impulsionar nós, as nossas igrejas, a também fazer missão, né? E quando ele me convidou para estar com os irmãos, ele falou: fale de missão. Fale de missão. Você é missionário. Fale de missão. Amém? Então nós vamos falar de missão. Porque hoje nós estamos lá na igreja. Quem conhece Sertanópolis aqui? Bastante gente. Hoje nós estamos lá na Igreja Metodista de Sertanópolis, que é um campo missionário, né? Nós, por 2 anos e meio, nós trabalhamos lá como obreiro. Desde 2021, trabalhamos lá como obreiro, atendendo a igreja, né? Nós saímos de Londrina, todo domingo íamos lá ministrar a palavra, e toda quarta-feira e todo domingo saímos daqui, íamos e voltávamos, né? E nesse período, né, eu já era graduado em teologia, fizemos aí uma convalidação dos meus créditos para a igreja metodista, e agora no final de 2024 nós somos nomeados como pastor, né, na igreja, no campo missionário da Igreja Metodista de Sertanópolis. E o pastor Renan, fale de missão, e nós vamos falar um pouquinho sobre missão, sobre o que Deus quer para a sua igreja e para as nossas vidas. Amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 4, nós vamos ler do verso 4 até o verso 7. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 4. E eu gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé para a leitura da palavra. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 4. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada. E diz assim a palavra de Deus, profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem, tenham filhos e filhas, escolham esposas para os seus filhos, para os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumente em número e não diminua aí na Babilônia. Procure a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, essa é a tua palavra. A tua palavra, Senhor Jesus, ela lida, ela declarada, ela já age com poder. Por isso, Espírito Santo de Deus,
ministra os nossos corações. Abre os nossos corações. Abre a nossa mente para receber da Tua palavra, Senhor Jesus. Que ela seja viva nos nossos corações. Que ela trabalhe nas nossas vidas, ó Paizinho amado, em nome do Senhor Jesus. E como um simples vaso aqui, ó Pai, que seja a minha vida apenas como um canal para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, em nome de Jesus. E que eu gostaria de trazer para a igreja, nesta noite, é não pare de fazer missão. Tudo aquilo que a igreja nos mostrou nesta noite, nos avisos, e aquilo também que eu não conheço, aquilo que vocês têm feito, não pare de fazer missão. Procure fazer mais, muito mais, não pare. Por quê? Porque nós sabemos e nós entendemos que Deus é o agente da missão. Ele é o agente da missão. E Ele é a origem da missão. Nós somos apenas instrumentos, porque Deus não trabalha sozinho. Né? Ele não trabalha sozinho, Ele usa instrumentos para a sua missão, Ele usa todos esses instrumentos e Ele nos chama para ser esses instrumentos. Quem que Ele chama? Nós, a igreja. Nós, a igreja, todos nós, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, Ele chama a igreja para fazer missão. Agora, é muito bom, é gostoso e é cômodo fazer missão quando tudo está favorável, quando tudo está bom, né? É gostoso você fazer missão quando você tem um recurso, é gostoso fazer missão quando tudo caminha bem dentro da sua casa, é gostoso fazer missão quando tudo está bem na sua vida conjugal, profissional, ministerial, é agradabilíssimo fazer missão quando tudo está favorável. A grande questão é que Deus nos chama para fazer missão em todo momento. Em todo tempo, né? E nós vivemos, essa é uma realidade, nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos tempos de lutas, nós vivemos momentos onde não vai ser muito agradável fazer missão, nós vivemos isso, Deus nos chama, vivemos tempos de sofrimento, tempo de dor, nós vivemos tudo isso. Agora, como que nós fazemos missão? Quando nós estamos sofrendo? Como que nós fazemos missão quando as coisas parecem que não andam da forma que nós queremos? É possível, se nós formos capazes de nos submeter à vontade de Deus. Nós temos que nos submeter à vontade de Deus. É certo que na vida nós passamos uma série de situações, uma série de circunstâncias na nossa vida, né? Porém, o pensamento que Deus tem para a nossa vida não é o mesmo que o nosso. Porque o próprio profeta Jeremias aqui, no capítulo 11, ele vai dizer, olha, eu sei que os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Não é o mesmo que o nosso. Não é o mesmo que o nosso. Então, nós vamos observar na fala do profeta, como que Deus nos chama para fazer missão, mesmo em condições desfavoráveis. Mesmo em condições de luta. Porque o texto a qual nós lemos está dentro de um contexto de luta. Está dentro de um contexto muito difícil. Porque o povo, ele havia sido levado cativo para a Babilônia. Eles estavam cativos na Babilônia. E Deus levanta o profeta, fala com o profeta, para que o profeta ali escreva uma carta e envie para esse povo, para falar com o povo que estava no cativeiro, para falar com o povo, olha, o tempo que vocês vão ficar aí vai ser um tempo longo. Não vai ser rapidinho não, vai ser longo, vocês vão ficar aí. Só que Deus vai dar vitória. Porém, esse tempo, ele vai passar. Mas, nesse período, não pare de fazer a vontade de Deus. Não pare de fazer o que Deus tem. Então, irmãos e irmãs, nesse contexto a gente vê que tudo está no controle de Deus. Tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós passamos, todas as circunstâncias, está no controle de Deus. Porque ele vai dizer no primeiro verso que nós lemos, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel.
Ele está dizendo, assim diz o Senhor, Deus está falando conosco, Deus está falando com o povo. Então, existe uma palavra de Deus para o povo, existe uma palavra de Deus para nós, mesmo o povo estando debaixo de derrota. Por que eles estão debaixo de derrota? Porque eles foram derrotados pelo fato deles terem sido tirados das suas terras. Olha só, eles foram tirados, arrancados. Eles perderam as suas terras, perderam as suas casas, perderam os seus bens, perderam as suas identidades. Foram separados da sua família, deportados da sua terra. Estavam lá, tirados da sua casa. Perderam tudo. Então eles estavam vivendo um tempo de desânimo mútuo. Havia um desânimo. Desânimo. Não tinha vontade de fazer nada. E o salmista lá no Salmo 137, ele expressa isso muito bem, né? Lá no Salmo 137, o primeiro verso 1 e 2, ele vai dizer assim, olha, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Porque eles estavam vivendo um tempo de perda. Eles estavam vivendo um tempo de choro, um tempo de lamentação. Eles não tinham força para cultuar a Deus. Eles não tinham força para louvar a Deus. Então, nesse momento de perda e sofrimento, é nesse momento que Deus chama o povo. É nesse momento que Deus chama o povo para se levantar, mesmo em terra estrangeira. E é engraçado que Deus faz isso com a gente. É no momento do sofrimento, é no momento da luta que Deus vai e quer chamar a gente. É nesse momento que Deus quer nos chamar, porque a grande questão não é o local, não é a situação, não é aquilo que eu estou vivendo, a grande questão é que Deus é Deus em toda e qualquer situação que nós podemos estar vivendo. Em toda e qualquer situação. E Deus não vê dificuldades, Deus não vê lutas, porque Ele é Deus, Ele vê o propósito. Nós que vemos as dificuldades, mas nós devemos ver o propósito. O propósito. E muitas vezes nós também passamos por situações assim, né? Nós passamos, ou estamos passando por tristeza, desânimo, situações difíceis. E quando isso acontece, às vezes, aqui não acontece isso, aqui não. Mas em alguns lugares acontece. Sabe qual que é a primeira coisa que nós vamos fazer? Nós vamos fazer igual lá os irmãos do Salmo. E nós vamos nós vamos começar a pendurar os nossos talentos. Eu estou passando por uma luta. Eu preciso de um tempo, pastor. A gente vai lá e pendura o nosso talento, lá no salgueiro. Eu preciso descansar. Meu trabalho está me pegando. Não dá. Eu vou lá e penduro o meu talento, o meu dom. Aquilo que Deus me chamou para fazer, eu vou pendurando. Porque não dá, não estou conseguindo. Eu estou passando por uma luta, eu não consigo, pastor. Eu vou lá e penduro o meu talento. Mas o que nós temos que entender? Que Deus está no controle. Deus está controlando, Deus está cuidando de tudo. Né? Deus, 1 Coríntios capítulo 10, versículo vai dizer que Deus não nos dá nada, aquilo que nós não podemos suportar. Você pode, meu irmão. Mesmo que parece que não vai, né? Mas sabe que Deus é maior, Deus está com você, Deus está sustentando. E a palavra que Ele traz, o verso 4, na parte B, vai dizer que é a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Não é apenas para a corte, não é apenas para os magistrados, não é apenas para os sacerdotes, é para todos os povos, não é apenas para o líder do ministério, não é apenas para o pastor, não é apenas para esse, para aquele, é para toda a igreja. É para toda a igreja que ele vai falar, porque tudo o que Israel está vivendo é vontade de Deus com um propósito: busca de maturidade. Com um propósito, conserto. Assim também acontece conosco. Assim também acontece conosco, situações que vêm para Deus trabalhar na nossa vida, para Deus tratar o nosso caráter, para nós crescermos, amadurecermos, conhecermos mais a Deus. Porque quando a coisa aperta, aí nós vamos para o joelho, né? Fala a verdade. Apertou, nós corre para o joelho. Apertou, nós vem para o culto da oração. Né? Apertou, liga para o pastor. Liga para a irmã. É assim. É desse jeito. Mas Deus quer tratar o nosso caráter. Deus quer que nós amadurecemos. Deus quer
Existem em nós algumas imperfeições que são tratadas na prova, que são tratadas na luta, que são tratadas aí. Por isso que Deus permite nós passarmos, para que nós possamos chegar a ser um homem e uma mulher, né, perfeitos, íntegros, completos para servir o reino de Deus. Tiago vai falar isso. Tiago 1:2-4, meus irmãos, tenham por motivo grande alegria o fato de passarem por provações, sabendo que a provação da fé que produz, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam aperfeiçoados, íntegros, sem que lhes falte nada. Nada. Então, irmãos, nós vimos até aqui que mesmo nós passando por lutas, mesmo o povo indo para o cativeiro, Deus estava no controle. Deus estava tratando do povo. Deus estava cuidando do povo. Independente de tudo que ele estava vivendo. Agora, há 3 pontos que Deus olha para nós, dentro daquilo que você está vivendo hoje. Dentro daquilo que você vive hoje. Há 3 pontos que Deus fala para nós. Não pare. Não pare. Porque talvez em algum momento você pensou em parar. Porque talvez em algum momento você pensou, não vai, não, deixa. Tem um irmãozinho lá que faz, né, eu vou parar. E o primeiro ponto é, não pare de produzir. Não pare de produzir. Porque o verso 5, ele diz assim, a primeira parte do verso 5 diz assim, construam casas, morem nelas, plante pomares e coma do seu fruto. Deus está falando para quem? Para o povo. E o povo estava onde? Na Babilônia. Construa aí, construa a casa. O que Deus está dizendo aqui para o povo é que continuem as suas vidas. Não pare de produzir. Continue as suas vidas e produz. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer que está fraco para vir na igreja. Eu não consigo ir na igreja, eu não consigo fazer isso, eu estou desanimado por circunstâncias que estão vivendo. Ou até mesmo nós estamos aqui na igreja, nós estamos desanimados com alguma coisa, desanimados com situações. Aí o que nós fazemos? Nós não construímos, nós não produzimos aquilo que Deus espera que nós fazemos. Aí nós não fazemos aquilo que Deus chamou para você fazer. Porque nós somos chamados, todos somos chamados para fazermos missão. Não importa como, onde, quando, mas todos fomos chamados. E aí nós não produzimos, nós não fazemos aquilo que nós fomos chamados para fazer. Aí nós lembramos que o povo, veja aqui só. Esse povo tinha perdido o quê? Tinha perdido casa, tinha perdido seus bens, as famílias tinham sido separadas, tinha perdido tudo. Aí Deus olha para ele, construa uma casa aí, vai ficar chorando aí? Na beira do rio? Vai ficar aí chorando? Pega o seu instrumento, pega a sua ferramenta pendurada e vai construir. E vai trabalhar. Ele vai falar isso para nós. Porque o produzir, veja que ele está dizendo aqui, construa casas. Construir, algumas versões diz edifique. Mas o que isso tem a ver? Construir e edificar tem a ver com trabalho. Trabalhe. Deus está nos chamando para trabalhar para o seu reino, para a sua obra, para a missão. Trabalhe. Construa. Trabalhe. Evangelho de João, capítulo 11, o verso 12 diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Força, trabalho. Você quer trazer o reino de Deus? Você quer trazer o reino de Deus para a sua casa? Você quer trazer o reino de Deus para o seu ministério? Você quer trazer o reino de Deus, né, para o seu trabalho? Você quer trazer o reino de Deus aonde você estiver? Você quer atrair o reino de Deus? Trabalhe, se esforce, construa, produza. Deus está nos chamando para isso, Deus está chamando a igreja para isso. É tempo de construirmos, é tempo de produzirmos, é tempo de edificar. É tempo de nos esforçarmos, porque os dias do Senhor estão chegando. Se esforce, igreja, se esforce.
Porque Jesus lá no Evangelho de João, ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu também. E qual que era o trabalho de Jesus? O que ele disse em todo o Evangelho? É chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, e Jesus está trabalhando, é chegado o reino de Deus. Aí João Batista preso vai lá e pergunta, é ele ou nós devemos esperar outro? Não, é chegado o reino de Deus, ele está trabalhando. Então o que está acontecendo? Os cegos andam, os coxos estão andando, os cegos estão vendo, os milagres estão acontecendo. Jesus traz o reino de Deus com o trabalho. É trabalho. O que vai trazer o reino de Deus é a minha vida de oração, é o meu esforço na oração, é o meu esforço na dedicação, é o meu esforço na palavra, é o meu esforço nos trabalhos da igreja. Isso vai trazer o reino de Deus. Isso vai trazer o reino de Deus, é esforço. O meu Pai trabalha, Jesus está trabalhando. E aí sabe o que ele vai falar? Quando ele vai confortar os discípulos, quando ele está confortando os discípulos, lá em João 14, ele vai dizer assim, olha, é necessário, não se turbe o vosso coração, não fique o coração turbado, eu vou, mas eu vou preparar lugar. Ele está trabalhando aqui, o reino de Deus está aqui, mas ele ainda vai lá com o Pai e vai continuar preparando o lugar, trabalhando. E o que eu e você temos que fazer aqui agora? Construir, trabalhar, se esforçar. Mas vou construir que? Casa. O texto está falando, casa. Casa é lugar do quê? Casa é lugar de segurança. Quando você entra na sua casa, você fecha a sua porta, você se sente seguro. Você se sente protegido. É o seu abrigo, é a sua segurança. A sua família está protegida, está cuidada na sua casa. Né? E o que ele fala para nós construirmos? Casa. Casa espiritual. Casa, vida espiritual. Para que tudo isso? Para quê? Porque no dia da aflição, no dia que vir a tempestade, no dia que acontecer, a sua casa esteja sobre a rocha. A sua casa esteja sobre a rocha. Né? Aí pode vir as águas, pode vir o que for, os rios. Quando vir os rios, você não vai ser submergido. Quando vir o fogo, você não vai se queimar, porque a sua vida, essa casa espiritual, ela está sendo construída com esforço. Nós estamos trabalhando. Construa, se esforça. Mas aí veja que interessante que ele segue, né? Nesse contexto de construir, de produzir, né, da produção, ele fala construa, mas depois ele vai falar o quê? Plante. Plante. Para quê? Para colher. A palavra de Deus, Gálatas 6:7, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Ou seja, tudo que nós fazemos, tudo que você faz, tudo que você diz, tudo que você pensa, tudo são sementes. Palavras são sementes. Todos os nossos atos são sementes, nossas emoções são sementes, nossos sentimentos são sementes. Se você planta misericórdia, você vai colher misericórdia. Se você planta bondade, você vai colher bondade. Se você está plantando algo mal, você vai colher. Ele está falando plante. Mas nós estamos aqui, nós vamos plantar. Plante. Mas qual que é o seu caráter, homem e mulher de Deus? E o que nós vamos plantar? Vamos plantar os frutos do Espírito, aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso dar. Nós vamos plantar, para quê? Para colher. Meu irmão, minha irmã, talvez eu possa olhar para a minha vida, você olha para a sua, eu vou olhar para a minha. Eu olho para a minha vida, e talvez quando eu olho para a minha vida, eu vejo que tem alguma coisa que não está bem, alguma coisa que não está agradando o Pai, alguma coisa que não está certo. Aí a gente recebe uma boa notícia, você olha para a sua vida, qual que é a boa notícia? Você pode mudar isso. Como? Comece a plantar sementes certas. Sementes que dão bons frutos. Plante. Plante, não pare. Construa e plante. A palavra de Deus, Gálatas 6:8, olha, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. Plante. Nós devemos plantar, não devemos parar. Mas eu estou com luta. Construa, plante para você colher no futuro. Plante. Nós devemos
sem parar. Ele falou para o povo que tinha perdido tudo, que estava desanimado. Mas ele continua no verso 6. Aí ele fala: casem, tenham filhos e filhas, escolha a esposa para os seus filhos, né? Escolha ali para as suas filhas, faça casamento, tenham filhos, aumente aí em número, cresça. O que ele está querendo dizer para nós aqui? O que ele está querendo dizer para a igreja nesta noite? Cresça, multiplique, cresça, multiplique, porque Gênesis 1:28 vai dizer assim, quando Deus, cria o homem, a mulher, Ele olha e fala: sejam fecundos, multipliquem e encham a terra. E não é diferente na condição espiritual, não é diferente, porque o conceito da família faz parte do princípio da multiplicação, né? Faz parte desse princípio da multiplicação, e quando nós olhamos para a igreja é um organismo vivo, a igreja é uma família, nós somos a família de Deus, e Deus está falando para nós, como família de Deus, como filhos de Deus: olha, vocês precisam gerar filhos e filhas espirituais, mesmo que você esteja aí em um lugar de dificuldade, mesmo que você esteja passando por uma luta, mesmo que você ache que você está estéril, Deus está falando para você: multiplique-se. Como que eu faço isso? Nosso irmão já falou para nós. Mateus 28:19, ide e fazei discípulos. Marcos 16:15, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Como que eu faço isso? Indo. Ah, mas eu tenho que ir lá. Não. O ide é apenas um passo, que pode ser dado dentro da sua casa, que pode ser dado para o seu vizinho, que pode ser dado na sua família. O id é quando eu abro a minha boca e testemunho. O id é quando eu testemunho o que Deus tem feito na minha vida. E às vezes a gente não precisa nem abrir a boca. Eu só preciso ter uma vida íntegra. Uma vida íntegra. Hoje lá na escola dominical nós estávamos ministrando e nós falamos algo interessante. Um dos pais da igreja, Santo Agostinho, ele disse uma vez: pregue a palavra. Pregue a palavra. Aonde você for, pregue a palavra. Pregue em todo tempo, em todo momento, pregue a palavra. Se necessário for, você abra a sua boca. Se necessário, você abra a sua boca. Testemunho de vida. É isso que ele vai chamar para nós, porque a evangelização, a missão de Deus faz parte da nossa vida e está dentro desse parâmetro da multiplicação. E quando nós compartilhamos a palavra, nós estamos multiplicando as sementes que nós recebemos, nós estamos multiplicando aquilo que Deus faz na nossa vida, nós estamos lançando a semente sobre uma terra boa para colher a mais, a 100, a 60, a 30 por um. Multiplique aquilo que você receba, multiplique aquilo que Deus faz na sua vida, cresça, evangelize, tenha filhos espirituais. Ah, mas eu não quero. Você quer ver algo interessante? Há mais ou menos aí, vamos colocar aqui uns 50 anos atrás, eu vou usar a minha família, tá? Você pensa na sua. A minha avó, ela teve mais ou menos uns 8 filhos. 8 filhos. A minha avó. Tanto do lado do meu pai como da minha mãe. A avó da minha esposa, ela teve 12, né? 12 filhos. A avó da minha esposa, 12. 12 filhos. Aí você começa a fazer uma média. Pula uma geração para frente. Meu pai já teve 3. 3. A minha sogra teve 4 filhos. Aí já pula para nós, mais uma geração. Eu já tive 2, já fechei e acabou. 2, né? Aí a gente tem uma média, né? A média lá dos nossos avós era o quê? Era de 5 a 8. Isso, eu estou certo ou não? Me responda, era 5 a 8, era isso, né? Aí depois na nossa geração, nós que somos mais jovens, novos assim, a gente chegou de 4 a 2. De 4 a 2. Agora essa geração, os mais novos que estão aí, está entre 2 e 1. 2 e 1. Vocês veem como que veio caindo a multiplicação?
Veio caindo, está caindo. Porque hoje tem casais que não querem ter filhos. Eles querem ter o quê? Pet. Misericórdia, né, irmã? Eles querem ter pet. Aí vocês veem como veio caindo? Isso, porque Deus falou o que para nós lá em Gênesis? Multiplique. Aí a gente começa a olhar num contexto espiritual. A gente olha o que acontece à nossa volta e a gente quer fazer a mesma coisa dentro do contexto espiritual. No contexto espiritual, Deus não mudou. Deus não mudou. Deus fala no contexto espiritual: multiplique, enche a terra, produza, multiplique, tenham filhos, tenham filhas, multiplique, construa, plante, faça. E o que nós fazemos? A gente diminuiu a nossa produção, né? Porque a gente quer conforto. E Deus olha para o povo lá na Babilônia, sem casa, sem saber o que vai comer no outro dia. Casem e tenham filhos. Porque ele fecha o verso 6 e diz: aumente em número, não diminua. Não diminua. Deus está falando com nós, igreja. Deus está falando com a igreja. É tempo de nós multiplicarmos, não de diminuir. É tempo de aumentar. Existe uma necessidade. As condições podem estar desfavoráveis, as lutas podem ser grandes, mas a palavra está dizendo: multiplique, multiplique, gere, gere. Ah, é difícil, é pesado, mas Deus vai te dar força. Deus vai te dar força para você ensinar o seu filho espiritual, para você caminhar, para você ser um discipulador, para você caminhar com ele, ensinar ele. Deus vai te dar força, Ele vai estar conosco. Então nós precisamos entender que Deus, Ele é um Deus da multiplicação. Se Ele é um Deus da multiplicação, é porque nele a vida, na criação Ele disse: haja e houve. Então nele a vida, nele tudo nasce, tudo cresce, tudo multiplica. Deus cria, Ele é a própria vida, e a vida está nele, e a vida está em nós. Se a vida está em nós, se a vida está em você, a vida na sua casa, a vida em você, a vida na sua família, a vida nesta igreja, a vida nessa cidade. E se há vida, pode haver multiplicação. E Deus quer fazer isso conosco. E Deus quer fazer isso com a igreja. E Deus quer nos impulsionar. Não importa o que nós estamos vivendo, Ele quer nos impulsionar. Aí Ele vai para o verso 7. Como é que eu faço tudo isso, pastor? Como é que eu vou construir? Como que eu vou plantar? Como que eu vou multiplicar, gerar? Como é que eu vou fazer isso? Não pare de orar. Ore. 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 Porque o verso 7 ele diz: procure a paz da cidade, para onde eu os deportei. Ore por ela ao Senhor, porque na paz da cidade vocês terão paz. Algumas versões falam prosperidade. Na prosperidade da cidade, vocês terão prosperidade. E nós sabemos que a tradução de paz aqui do grego é shalom. E quando nós traduzimos esse shalom, né, para o português, ele nos dá várias traduções. Ele vai traduzir como paz, como plenitude, solidez, mas há uma palavra que resume tudo, que é o bem-estar. É o bem-estar do ser humano. Ore para o bem-estar. Ah, mas o que é esse bem-estar? Qual que é esse bem-estar? É satisfação. É a satisfação do ser humano. É quando ele está bem fisicamente, quando ele está bem emocionalmente, quando tudo está no seu lugar, quando tudo está bem, e ele está bem, ele pode trabalhar, ele vai fazer aquilo. Irmãos, os dias que nós estamos vivendo, o que mais nós encontramos são pessoas passando por lutas, onde não consegue ter um bem-estar, onde não consegue, a depressão tem invadido, não consegue buscar uma satisfação no que faz, não tem satisfação com a família, não tem satisfação naquilo que buscou, e de repente começa a fazer uma coisa, para outra coisa, e o que o texto está falando? Ore pelo bem-estar da cidade. Deus está nos chamando para ser agentes da paz. Deus te chama para ser agentes da paz. Como que eu vou ser esse agente? Eu vou construir, eu vou plantar, eu vou multiplicar para ser esse agente, esse promotor do bem-estar. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel. Mostrar que a vida na igreja, nessa grande família, eu vou encontrar o bem-estar.
estar a paz, o príncipe da paz. E todas aquelas coisas que estão fora do lugar, tudo aquilo que está fora do lugar, aquilo que está bagunçado, o Espírito Santo vai começar a colocar no lugar, Ele vai colocar tudo no seu lugar, Ele vai começar a abrir as portas, porque agora eu faço parte da família de Deus, e eu estou sendo cuidado pelos meus irmãos, eu estou sendo discipulado pelos meus irmãos, porque eles estão trabalhando, eles estão construindo para a minha vida, eles estão plantando na minha vida. Isso é missão. Isso é missão, e eles estão orando para a minha vida, porque o próprio Jesus vai dizer para nós: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O que nós fazemos com essa paz que nós recebemos? O que você tem feito com essa paz que você recebeu do Senhor? Mateus 7:8, de graça recebestes, de graça dai. Missão. Apresente o príncipe da paz, que Ele vai colocar todas as coisas no lugar. Mas por que nós temos que fazer? Ore, Ele é a paz. Então, existem pessoas que estão vivendo conflitos, cheias de situações adversas, precisando dessa paz. Então, eu não posso ser egoísta, ficar aqui dentro está gostoso, está confortável, está bom demais. Vai. Porque esse povo, Deus fala para eles: orem. Eles estavam na Babilônia, e Deus fala para eles: ore pela Babilônia. Ore pela condição que você está. Parece loucura, né? Como é que eu vou orar para um povo que invadiu a minha casa? Invadiu a minha nação, destruiu, arrebentou tudo. Está desanimado, não vou cantar mais. Vou pendurar o meu instrumento, deixa aí pendurado. Não vou fazer mais nada, acabou-se. Deus está falando: ore. Talvez você conhece alguém que passou por essa situação. Hoje nós temos inúmeras pessoas que passaram por isso, que passaram pela igreja e não estão na igreja. Inúmeras pessoas que penduraram os seus talentos, os seus dons, e deixaram a igreja, porque não aguentaram a pressão da Babilônia, porque não aguentaram o cativeiro, porque não suportaram. E Deus está falando: ore. Você quer viver em paz? Ore. Para Deus, Ele vai te dar paz, e você vai gerar paz. Porque quando Ele diz aqui: procure a paz da cidade, para onde eu os deportei, ore por ela, para que na sua paz, na paz da cidade, você tenha paz. A paz virá quando você e eu orarmos por ela, quando nós nos colocarmos para buscar ela. Então, ore pela paz, e todos aqueles vão receber o bem-estar. Deus vai colocar as coisas no lugar. Isso é orar para os nossos inimigos. Está no Evangelho, que a palavra de Deus falou. Eu, porém, vos digo: ame os seus inimigos, ore pelos seus inimigos. Ele vai falar isso para nós. Mas eu vou orar, ore, e Deus vai ouvir. Porque Ele diz aí no verso 12, no capítulo 29, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim, em oração, e eu vos ouvirei. Se Ele está falando que Ele vai ouvir, Ele vai responder, Ele vai trazer paz. Mesmo que você esteja lá, mesmo que você esteja passando por luta. Para nós encerrarmos, eu quero concluir dizendo: meu irmão, não pare de fazer missão. Não pare. Se você está no ministério e eu já estou, intensifica. Aquilo que você tem feito, intensifica. Se você ainda não está, procure o pastor, procure um líder do ministério. Mas não dá, eu falo, não. Vai, que lá você vai encontrar a sua paz. Não, está difícil. Não, lá você vai encontrar a sua paz. A sua paz não está fora da igreja. A sua paz não está fora do ministério. Não, a sua paz está lá. A tua paz está fazendo a vontade de Deus. É lá que está a sua paz. É lá que está a sua vitória. Né? Eu vou esperar Deus me responder, eu vou esperar Deus me dar a sua... Não, a sua bênção está na obra, a sua bênção está na missão, a sua bênção está no trabalho, a sua bênção está em ser o braço direito do pastor. Pastor, eu estou aqui, o que o senhor precisa? O líder do ministério, eu estou aqui, o que você precisa? Igreja, eu estou aqui, o que vocês precisam?
Ah, mas você não está para o irmão, como é que você está? Não importa como é que eu estou, aleluia, não importa o que eu esteja passando, oh, vai tudo bem, oh, glória a Deus, como é que vai tudo bem, é assim que nós temos, isso é integridade, isso é fé, isso é verdade, isso é poder de Deus, quando nós falamos, vai tudo bem, Deus age no espiritual. Porque você crê no poder de Deus. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. E Ele quer usar a sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer nesta igreja. E Ele quer usar a sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer na igreja metodista. E Ele quer usar a sua vida. Eu não posso pensar, Deus quer usar o pastor, Deus quer usar a irmã. Não, é você. Não espere pelos outros, é você. Deus fala com você. Deus fala comigo. É você. Deus está falando com você. Essa mensagem é para o missionário. Não. É para você. Todos somos missionários. Deus nos chamou todos para fazer missão. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Gostaria que você fechasse. Ministério de Louvor, por favor. Eu não sei o que você esteja passando, o que você está passando. Eu sei das minhas lutas, né? As minhas lutas. Irmãos, para nós entrarmos no ministério, nós abrimos mão de muita coisa. A nossa irmã está aqui, tem muito mais experiência que a gente, né? Pastor Renan já estão aí numa caminhada, né, irmã? Há muitos anos. E ela sabe que é renúncia. É renúncia. Nós renunciamos muita coisa para o ministério, muita coisa. E cada um de nós, cada um de vocês aqui, às vezes nós temos que renunciar poucas coisas, algumas coisas, para fazer a obra de Deus, para multiplicar, para crescer. Meu irmão, nada é em vão, nada é em vão. E o Senhor está no controle da sua vida. Às vezes você passa, mas eu vou deixar isso, como é que vai ficar? Deus está cuidando. Deus está cuidando, Deus está cuidando dos seus. Deus está cuidando da sua casa, do seu trabalho, não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo, Deus cuida e Deus faz grandes coisas. Feche os teus olhos em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, coloque a sua vida no altar. Talvez você tem feito já grandes coisas e você tem vontade de intensificar tudo isso. Você tem vontade de fazer muito mais para o Senhor. Ou talvez em algum momento você pendurou o seu talento, o seu dom, o seu instrumento. Meu irmão, é hora de você ir lá e você pegar ele em nome do Senhor Jesus. Eu não sei como que eu vou fazer, mas você vai pegar o seu instrumento. Ah, mas eu estou em um lugar tão difícil, você não sabe, pastor, mas Deus está falando, é nesse lugar aí, meu irmão, é aí, Deus não vai te tirar daí, Deus vai fazer você produzir aí, Deus vai fazer você crescer aí, Deus vai fazer você multiplicar aí, é aí, e no tempo certo, Ele vai gerar a paz, aí, no meio da sua luta, no meio da adversidade, é aí que Ele vai gerar a paz. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, olha cada coração aqui. O Senhor sonda os corações e as vidas. Espírito Santo de Deus, abençoe cada irmão e cada irmã. Senhor, aquilo que o meu irmão está colocando no seu altar, aquilo que ele está apresentando para você. Senhor, se existe aqui talentos, dons, instrumentos pendurados agora, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, começa a liberar, pela fé, meu irmão, vai e pega o seu dom, vai e pega o seu talento. É hora de você começar a usar a sua harpa, é hora de você começar a usar a sua ferramenta, é hora de você começar a usar o seu instrumento. Oh, aleluia, o Senhor vai afiar o machado, o Senhor vai preparar o machado, e você vai para a obra, e você vai trabalhar, e você vai fazer a vontade de Deus, e você vai avançar, a igreja vai avançar, a igreja é do Senhor, o Senhor vai fazer, portas vão se abrir, milagres vão acontecer, coisas extraordinárias vão acontecer, porque você se levantou, porque você pegou o seu instrumento,
Pegue o seu instrumento. Aí é onde você está, mas é lugar de dor. Oh, Jesus foi para a cruz com dor, aleluia. E Ele fala, tome a sua cruz e siga-me. Por isso abençoa, Senhor, que cada irmão, cada irmã, agora intensifique a obra, intensifique a sua missão. E aquele que ainda não, Senhor, queima o coração para a obra, queima o coração para o trabalho, coloca ardor, coloca amor pelas vidas, amor pela igreja, amor pela família da igreja, amor pelo Senhor, para fazer a vontade do Pai, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Oh, aleluia, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, porque o Senhor te despertou nesta noite, o Senhor despertou os nossos corações, Ele despertou a sua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Grandes coisas vão acontecer na sua vida. Grandes coisas vão acontecer na sua vida. Você vai testemunhar. Você vai testemunhar. Você vai testemunhar. Deus vai fazer. Eu creio. Eu creio. Eu creio.
Aplauda bem forte. O Senhor agiu no espiritual nesta noite. Ele agiu na sua vida, Ele agiu na sua casa. Ele agiu em pontos que você não entendia. Ele agiu em pontos que você não alcançava. Ele tocou em lugares que você não pode, nem eu, mas Ele fez, porque Ele é Deus. Ele faz, Ele avança. A igreja avança. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Amém? Vamos orar, encerrando, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo maravilhoso na Tua presença, na comunhão da Tua igreja. Obrigado pelos louvores, ó Pai, a palavra, cada irmão. Obrigado, Senhor Jesus. Pai, e nós oramos que o Senhor também abençoe o anjo desta igreja. Abençoe o pastor Renan, nosso líder, nosso SD, ó Paizinho amado. Senhor, dá saúde para ele, em nome do Senhor Jesus. Em nome dá força para o teu servo, ó Paizinho amado. Dá, Senhor Jesus, ó Paizinho amado, a tua palavra, Senhor, para o teu servo, o discernimento na condução do distrito e desta igreja, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E eu abençoo cada irmão e cada irmã, ó Pai, a sua semana, aquilo, ó Pai, Senhor Jesus, o seu trabalho, os seus afazeres, ó Pai, os seus compromissos, ó Pai, aonde ele tiver que ir, ó Pai, coloca os teus anjos ao redor de cada irmão e cada irmã, sobre tudo o que ele tem que fazer, ó Pai, que a tua presença seja viva, que a sua presença esteja com ele, protegendo a casa, a família, o trabalho, todas as áreas, em nome do Senhor Jesus, nos dando uma semana abençoada, nos dando uma semana de conquista, nos dando uma semana, Paizinho amado, debaixo da tua graça, Paizinho amado, em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.